Graça e paz, irmãos, amém? Graças a Deus, mais um dia aqui na casa do Senhor, tendo a oportunidade de aprender junto a palavra de Deus, os ensinamentos que Ele tem para nós, para vivermos esta vida realmente, verdadeiramente cristã, verdadeiramente de um adorador que ouve o Senhor e obedece. Esse é o nosso propósito, né? Essa é a nossa intenção aqui, é ouvir a voz do Senhor e obedecer. Confiar, não resistir, simplesmente confiar e saber que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. E quanto mais nós entendermos isso, mais nós iremos entender e descobrir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Nós estamos buscando aprender aí sobre a humildade, né? Crescer nessa virtude tão fundamental, tão importante para cada um de nós, porque ela precede a honra, porque ela precede, irmãos, ministérios, ela precede unções, ela precede realizações, ela precede projetos que Deus quer realizar aqui na terra. Mas antes do Senhor confiar essas coisas nas nossas mãos, Ele vai testar o nosso coração, Ele vai nos provar, Ele vai nos lapidar na humildade, na obediência. E muitas vezes o Senhor vai nos provar nas coisas mais simples, nas menores coisas, a nossa obediência. E aquele que é fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito. Aquele que é fiel no pouco, Deus colocará no muito. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo que nós temos centralizado para representar esse ensino da humildade está lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Em nome de Jesus. 1 de Pedro 5, versículo 5. Diz assim: Sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu vou ler novamente, 1 Pedro 5, versículo 5. Sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus, amém? A humildade, amados, ela está associada à virtude de reconhecer que a nossa vida ela está centrada na soberania de Deus. Esse é um dos princípios da humildade, é um dos significados, né? Que é entender que a nossa vida, né? que esse reconhecimento de que a nossa vida está centrada na soberania de Deus, nos coloca numa posição apta de obediência, de saber que Deus é soberano, Ele está acima. Eu tenho minhas vontades, eu tenho meus desejos, eu tenho o meu jeito de fazer as coisas. Mas se o Senhor falar algo diferente para mim, o que conta é a palavra dEle. Ele é soberano. Ele está acima. É o entendimento que nós temos que ter daquilo que nós falamos na primeira ministração que eu estive aqui na semana passada. Da nossa estrutura. Se não fosse o amor de Deus, o valor que Ele coloca em nós, nós seríamos apenas pó. Pó. Literalmente, nós somos pó. Nós temos valor porque Deus, Ele olha para nós e nos atribui valor. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Ele nos fez de uma forma especial. Ele colocou valor em nós. Mas se não fosse isso, se não fosse essa atitude do Senhor, do nosso Pai ao nosso respeito, se Ele fosse um Pai que abandonasse, como muitos pais abandonam filhos, né, no mundo que a gente vive, nós não teríamos valor nenhum. Nós somos literalmente feitos do pó da terra. E a Bíblia, ela mostra isso de uma forma muito específica. Nós lemos vários versículos aqui que falam da nossa estrutura. Que nós somos pó e voltaremos para o pó. Que a nossa estrutura é assim, que nós somos vasos de barro. Nós somos vasos de barro. O irmão Fernando falou isso ontem, inclusive, aqui. Nós somos vasos de barro. Se não for a misericórdia e a graça do Senhor, nós não somos nada. Nada. O exemplo que eu sempre falo, que eu falei outro dia do avião, que você começa a voar um pouquinho, você não enxerga mais ninguém. Não tem grande, não tem poderoso, você não vê ninguém lá de cima.
não vê pessoas. Você sobe um pouquinho de avião, já não vê mais ninguém. Assim somos nós, irmãos. Então, nós precisamos ter esse reconhecimento, que a nossa vida deve estar centrada na soberania de Deus. Então, isso é um pré-requisito para a humildade. Se a gente não tiver nem isso, a gente precisa ainda caminhar bastante para começar a mergulhar mais fundo na humildade de Jesus. Se nós não tivermos esse entendimento básico de que a nossa vida deve e está centrada na soberania de Deus, ou seja, eu faço planos, eu tenho uma programação hoje, até para ministrar a palavra, mas se o Espírito Santo me der outra direção, se ele me mandar fazer outra coisa, é isso que eu devo fazer. Eu não tenho que discutir, mas eu preferiria fazer assim, Senhor. Não, o Senhor mandou, eu obedeço, Ele é soberano. Deus é soberano sobre as nossas vidas. Se você não entender isso, irmão, vai ser difícil você ser sujeito às pessoas, como a Bíblia acabou de nos aconselhar aqui. Sejam sujeitos uns aos outros, né? Sede todos sujeitos uns aos outros. Se nós não nos sujeitarmos, se a gente não consegue se sujeitar a essa verdade que Deus é soberano, a gente não vai conseguir ser sujeito uns aos outros. Amém? Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. No versículo 10, completa dizendo, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Então, o caminho para que Deus possa te levantar e te exaltar é o entendimento de que Ele é soberano. É o entendimento de que eu e você, nós somos pó, somos vasos de barro. E enquanto nós não entendemos isso, Deus não pode nos exaltar. Amém? Isso tem que ficar muito claro para nós aqui. Ele resiste aos soberbos, e seja ele quem for, até mesmo um filho. Até mesmo um filho soberbo, Deus, ele resiste, ele abaixa. Ele vai trabalhar mais um pouquinho, ele vai tratar mais um pouquinho, porque não está preparado para ser colocado em lugares altos, posições altas. Quando eu falo lugares altos, irmãos, não falo de prosperidade material, de riqueza, eu falo de lugares altos em Deus. Nova unção, novo patamar, novo nível de autoridade. É isso que o Senhor tem para cada um de nós. Esse é o desejo do coração dele. Mas para isso ele tem que nos preparar primeiro. Por isso que nós passamos por tantas coisas, tribulações, dificuldades, onde nós somos ali espremidos, lapidados no fogo, no azeite. E então o Senhor ele vai nos promovendo, vai nos colocando aonde ele realmente quer nos colocar. Em lugares de honra. Né? O Senhor quer nos exaltar em nome de Jesus. E o orgulho é o nosso maior obstáculo. E eu digo a vocês, irmãos, o orgulho é um dos maiores obstáculos da vida de um ser humano, em todos os seus níveis. Seja um servo do Senhor, seja lá fora. Para você alcançar a salvação, você tem que ser humilde, você tem que reconhecer que você precisa de Deus. Dentro da casa do Senhor, você precisa ser humilde e reconhecer que você continua precisando do Senhor na sua vida e de ser obediente, ouvir a voz do Senhor e ter um coração humilde. Assim é a nossa vida. E é isso que vai depender do nosso progresso. A decisão de você crescer na graça, no conhecimento do Senhor, de você progredir no reino de Deus, é exclusivamente sua. E isso está totalmente ligado à sua capacidade de obediência. À sua capacidade de se submeter, de se sujeitar àquilo que vem do Senhor. Amém? Pela palavra de Deus. O que significa se humilhar? Significa se rebaixar voluntariamente a condição de servo a cada dia. É ter a mentalidade e a disposição de um servo, tendo em mente que estamos aqui na terra a trabalho, que não viemos aqui para sermos servidos, mas para servir e dar a vida em favor dos outros. É enxergar a vida dessa perspectiva. Então, se humilhar, né, uma das definições que nós temos aqui para se humilhar é essa, de você se rebaixar no sentido de, como se fosse uma patente. Em vez de você ser o comandante, você se coloca como comandado, como servo. Você está pronto
Você está às ordens, é como a gente fala, estou às ordens. É ser um garçom, é mais ou menos nesse sentido. Só que o detalhe, o se humilhar, não é porque você está sendo imposto por outro para fazer isso. É você mesmo, voluntariamente, se colocar nesse lugar, nessa posição de servo. Isso é se humilhar. Não é ser humilhado. É se humilhar. É se auto-abaixar, né? Como nós vimos no significado literal de humildade da Bíblia, que é posição abaixada, é ter uma mente, né, de humildade. Uma mentalidade de alguém que se abaixa diante dos outros para servir, para estar à disposição ali. Amém? Marcos capítulo 10, versículos 42 e 45. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então é isso, é como o Senhor Jesus ele nos deu exemplo. É ele sendo em forma de Deus. Ele não teve por consideração ser o igual a Deus, mas ele se rebaixou à posição de homem. E como homem ainda, ele se submeteu a uma vida de servo, né? Assumindo a forma humana, ele já se abaixou. E ainda na forma humana, ele se abaixou mais ainda, porque ele se colocou como um servo, né? Para servir os outros homens. Número 2. Se humilhar significa ser como uma criança, reconhecendo a nossa pequenez e dependência diante da grandeza, da altura, da sabedoria e do poder do Senhor. Não perdendo tempo, resistindo às suas palavras por conta do nosso conhecimento, nosso orgulho e preconceito, ou discutindo nossas opiniões, mas simplesmente recebendo o reino de Deus com inocência e singeleza de coração, tão somente confiando no seu amor e no seu poder, crendo nele. Amém? Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, como eu falei aqui agora há pouco, né? Nós temos uma música que a gente canta, né? A gente quer ser independente, né? A gente quer, sei lá, sabe, ter a ilusão de que a gente pode ter uma ideia melhor do que o Senhor para algo. Não que a gente não deva pensar, irmãos, o Senhor nos fez com cérebro, com mente, para pensar com tudo isso. Mas quando você está alinhado com o Senhor para andar realmente na presença dEle, tendo essa perspectiva de que você tem uma missão aqui na terra, de ser luz no mundo, de você carrega com você um propósito dentro de você que Deus colocou quando Ele te fez, quando Ele te criou para você viver nessa terra, você está alinhado com Ele e você está atento àquilo que Ele está te direcionando para fazer. Porque você tem uma missão aqui na terra, você é um enviado, você tem um comandante, você é um comandado, você é um soldado. A Bíblia nos chama de bons soldados de Cristo, né? Então nós temos inteligência, tanto é que o Senhor nos coloca em lugares estratégicos por causa da nossa característica. A inteligência que Ele nos deu, a capacidade que Ele nos dá. Mas nós temos que entender que Ele tem uma estratégia, que Ele tem um plano. E nós somos os executores desse plano. Nós temos que executar. A Bíblia fala que nós somos o corpo, nós executamos, mas Jesus é a cabeça. Ele é o estrategista, Ele é o comandante. Então se Ele fala para a gente ir pela direita, irmãos, não tenta ir pela esquerda porque você acha que vai dar melhor. É pela direita. Se Ele fala para parar, é para parar. Se Ele fala para avançar, é para avançar. Nós temos que estar muito atentos a esse detalhe, porque isso faz toda a diferença quando você está num campo de batalha. Se você estivesse num playground, não tem problema. Você está no laboratório, não tem problema. Você está tentando, você está experimentando, você erra, acerta, até achar o ponto. Mas nós temos que entender que nós estamos numa batalha, numa enorme batalha espiritual, onde um detalhe pode custar muitas vidas. Então não é a sua vida, é a vida de muitos que está em jogo quando você toma uma atitude por conta própria, desobedecendo a direção do Senhor.
Por isso que o Senhor ele prova a gente nas pequenas coisas, irmãos. Porque entrar no campo de batalha, ser enviado para batalha, é muito sério. Porque não é a sua vida, é a sua e a vida daqueles que Deus está enviando você para que Ele possa alcançar. Então a gente não pode ainda perder tempo com essas coisas de, eu acho isso. O Senhor falou para eu ir para aqui. Sabe, como aquele exemplo do próprio apóstolo Paulo, quando ele estava ali pronto para ir para um lugar, e o Espírito de Deus falou para ele ir para outro lugar. Ele estava preparado, ele já queria ir para lá. Mas o Senhor resistiu a ele e falou, não vai para cá. E ele mudou o plano. Ele foi aonde Deus mandou. Mas você pode ter certeza, amado, que Paulo, ele não desenvolveu a obediência dele naquele momento. Sabe, a Bíblia fala que houveram 3 anos que nós não sabemos o que Paulo fez naqueles 3 anos, mas Deus tratou com ele ali. E eu creio, irmãos, é na igreja local, é dentro da sua casa, é numa situação com outra pessoa que você vai ser lapidado na obediência e na humildade. É ali, não é nas grandes coisas. Nas grandes coisas é quando o Senhor já te preparou, Ele vai te colocar. Mas é nas pequenas, é onde a gente está hoje. Sabe, é numa situação que se levanta de uma pessoa querer te pedir algo de forma que não deveria, sabe, a mais do que deveria, e você, em vez de você brigar, lutar, você dá outra face. E Deus vai te tratando. Deus vai tratando você. Falar de humildade é lindo, né? Falar sobre a humildade de Jesus é maravilhoso, né? Que Ele lavou os pés dos discípulos, que Ele deixou a sua glória para vir a esse mundo. Mas viver a humildade no dia a dia é um grande desafio para nós, porque o orgulho ele sempre luta para ficar, para vencer o nosso orgulho, o nosso ego. Né? Aquele sentimento, eu não vou ser passado para trás, eu não vou ser bobo nessa história, eu não vou levar desaforo para minha casa. E seu orgulho vai só se alimentando, vai só crescendo e você fica estagnado. Deus não pode te levantar, Deus não pode te exaltar, porque a humildade precede a honra. E a Bíblia falou aqui que nós lemos em Tiago, né? Pelo que diz, Deus concede graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Amém? Então ser como uma criança, irmãos, não perder essa pureza, essa singeleza de coração de uma criança que sabe que é menor. Quando ela olha para um adulto, né? O pai, a mãe, ele sabe que ele é pequeno diante do pai e da mãe. Ele sabe que ele é dependente, que ele precisa deles, que ele vai pedir as coisas para ele, mas que ele vai depender deles. Que ele deve também obediência, reverência, respeito. Isso tudo um filho deve ao pai, sim ou não? Né? Deve isso aos pais. E ele mesmo, ele sabe, ele vê que ele é pequeno, né? Às vezes ele fica até com dengo, né? Quando chega perto do pai, quer ficar igual bebezinho ali. Porque ele se vê como pequeno e o pai e a mãe como grandes. Como aqueles que podem tudo, né? Os heróis. Meu pai pode, minha mãe pode. Né? Eu vi um exemplo tão bonito ontem lá na porta da igreja, né? com o Pablo e com a Vitória ali. E ele apareceu, ela estava com a Milena, e quando ele apareceu ali na porta, ela deu uma corrida ali de 100 metros rasos e agarrou com tudo na perna dele ali. Né? Você vê como que é. Ela pequenininha e ele grande perto dela, né? Mas grande também em amor, grande em cuidado. E nós às vezes não deixamos ser cuidados pelo Senhor dessa forma mais. A gente quer ser grande também, aí a gente quer fazer do nosso jeito. Só que aí a gente se perde, irmãos. A gente fica parado, estagnado, e Deus não pode fluir através de nós para alcançar muitas e muitas e muitas vidas, que é esse o desejo dele para cada um de nós. Mateus capítulo 18, versículos 1 e 4, nos lembra dessa verdade. Diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Aquele que se humilha como uma criança. E a gente consegue entender de forma negativa isso? Que se humilhar é algo negativo?
Não é, irmãos, é algo belo, é algo puro, quando você se abaixa, se humilha, dentro daquela perspectiva que nós falamos, de que Deus ele é soberano, Deus é grandioso, Ele é mais alto, a sabedoria dele é maior do que a nossa. É algo que o Senhor até me deu quando eu estava meditando nisso, que a gente fica perdendo tempo resistindo à palavra dele, às promessas. Eu já vivi muitas vezes dessa forma. Palavras que hoje eu tenho total entendimento, palavras que eu pude praticar, mas que em um dado momento eu não cria que era exatamente daquela forma. Eu tinha a minha opinião a respeito da própria palavra de Deus. Eu tinha a minha interpretação, como convinha ao pecado que eu queria alimentar. E muitas vezes isso acontece. A pessoa ela tem a interpretação que ela quer da Bíblia para que ela possa justificar um pecado que ela não quer abandonar, que ela não quer largar, que ela não quer se arrepender. E eu já vivi essa experiência. Não é bem assim. Na minha opinião, e o amor, e é isso e aquilo, e você começa a falar a sua maneira, aquilo que você pensa a respeito, e pior, falando que isso é a Bíblia, mas muitas vezes a gente está simplesmente ali, nos iludindo, querendo simplesmente continuar o pecado, ter a aprovação das pessoas. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus ele fala sobre Ele mesmo através da sua palavra. Não adianta você querer achar o que Deus pensa, que é isso, que é aquilo. Ele se revela através da sua palavra. E a palavra dentro de contexto, do início ao fim. Não adianta pegar uma palavra fora de contexto, colocar uma vírgula, colocar um mais e transformar, adaptar do jeito que você deseja. Isso é puro engano, pura ilusão e pura perda de tempo. A Bíblia fala que de Deus não se zomba. Você pode enganar as pessoas, você pode enganar a si mesmo, mas de Deus ninguém zomba, ninguém engana a Deus. Ele se revela através da sua palavra. Essa é a vontade de Deus para nós. Aí, se você gosta ou não, se você quer praticar ou não, é com você. Mas a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é expressa aqui, na Bíblia. Em nome de Jesus. Amém? Então não vamos perder mais tempo resistindo às palavras, às promessas, por causa do nosso conhecimento. É como uma criança. É como aquela música. É simplesmente crer. É simplesmente confiar. É não duvidar do amor de Deus, da fidelidade de Deus. E se Ele te deu uma palavra, se Ele mostra algo na palavra para nós, é isso. Ponto e acabou. É isso. Não tem a minha opinião, não tem o meu achismo, não tem o meu argumento. Ele é soberano. A palavra de Deus é soberana, irmãos. A gente vai passar. A palavra de Deus vai continuar falando às outras pessoas que vão ficar nas próximas gerações. Mas nós, vai chegar a nossa hora. Então não adianta. Todos que quiseram se levantar e serem maiores do que a palavra, irmãos, hoje estão no pó da terra aí. E hoje nós estamos aqui exaltando a palavra de Deus. Outra geração, de geração em geração. Então é apenas crer. Seja inocente como uma criança e você vai viver grandes milagres na sua vida. Por mais impossível, difícil que seja uma coisa que Deus te mostra, que Deus te revela, que Deus te promete, creia, simplesmente creia, porque Ele é poderoso para realizar isso. A única coisa que impede Ele de realizar isso é a nossa incredulidade, é a nossa dúvida, a gente achar que não dá. Não, mas isso não tem como. Não, é ser como uma criança. Se o meu papai falou, se o meu papai prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele pode todas as coisas, Ele é todo poderoso, Ele está acima de tudo. O menor conhecimento de Deus, irmãos, nessa simplicidade, é infinitamente maior do que o maior conhecimento do homem. Todas as vezes que o homem, na sua arrogância, quis se elevar, ser como Deus, Deus só fez isso aqui, abaixou. Deus abate. Deus abate. E a queda é grande. Quanto maior a subida do orgulho, maior o tombo. Então, o menor conhecimento de Deus, nessa intimidade, nessa humildade, de você ouvir uma promessa, o Senhor falou ao teu coração. Você recebeu isso no teu espírito, alguém confirmou, Deus usou alguém para ministrar na sua vida, você ouviu uma palavra aqui no púlpito, você tomou posse. Se você pegar aquela porçãozinha que você recebeu e simplesmente crer, como uma criança,
com um coração inocente, sabe? Deus te prometeu uma coisa que, se você olhar suas circunstâncias hoje, você vai falar, isso é totalmente impossível na minha vida. Mas se você simplesmente crer como uma criança, como uma Vitória, que agarrou na perna do Pablo ali, sabe, ali, mostrando para nós que para ela o pai dela é o herói, né? Com o pai dela ela pode tudo, ninguém mexe com ela enquanto ela está ali agarradinho na perna dele. Se nós pegarmos um pouquinho do Senhor nessa intensidade, nessa humildade, nessa inocência, nós viveremos um milagre. Agora você pode ter todo o conhecimento da Bíblia, conhecer as promessas do Senhor de Gênesis a Apocalipse. Mas se você tiver orgulho e soberba, os seus achismos, você não vai viver coisa nenhuma. É bem assim, irmãos, não é quantidade. É qualidade, é intensidade, é profundidade, humildade, inocência. Ser como uma criança e você vai herdar, vai entrar no reino dos céus. Amém? Então não perca tempo resistindo às palavras do Senhor, às promessas por causa do seu conhecimento. Simplesmente creia. Seja inocente mesmo. Olha, você é bobo, você acredita. Você acha que vai acontecer isso? Vai, porque Deus falou, então vai acontecer. Em nome de Jesus. Por mais absurdo que seja aos olhos humanos. Pois só assim nós viveremos o sobrenatural. Como eu disse aqui, o menor conhecimento de Deus é infinitamente maior do que o maior conhecimento do homem. E aí eu venho concluir aqui com 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios 10, 5, que diz: derrubando raciocínios e toda altura ou altivez que se levanta contra a ciência de Deus, contra o conhecimento de Deus, e levando a cativeiro todo o pensamento para a obediência a Cristo. Amém? Glória a Deus. É isso, irmãos. Glória a Deus. Medita nessa palavra. É muito importante para a sua vida e para a minha vida também, porque o orgulho realmente ele trava muita coisa, sem você perceber. Em diferentes níveis, mas ele trava. Que não haja orgulho no nosso coração, que sejamos humildes como uma criança, que sejamos aqueles que têm o entendimento de que estão aqui para servir, para se auto-rebaixar, se colocar como servo de todos. E aí, conforme a gente vai lapidando o nosso coração, nos entregando no Senhor, nos rendendo, nos submetendo, nos sujeitando, diante das oportunidades que Ele coloca, das ordens que vêm até nós, nós certamente seremos exaltados por Ele, porque esta é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que tivemos de comer, Senhor Deus, essa porção da Tua palavra nessa manhã e nos fortalecer, Pai amado, na humildade, no entendimento, nessa libertação que nós precisamos, Pai, para que o orgulho ele venha morrer nas nossas vidas, Pai. O orgulho que muitas vezes nos faz nos levantar, Pai, com arrogância, com soberba, com as nossas opiniões, com os nossos achismos, com o jeito que eu quero, e que o Senhor deixa muito claro na Tua palavra, Pai, que isso nos faz ficar paralisados, nosso ministério, nossa vida, muitas vezes, e o Senhor não pode nos exaltar. Mas nós estamos aqui para aprender, Pai, para corrigir, para nos arrepender, para que o Senhor possa, sim, nos colocar nos lugares que o Senhor sonhou para cada um de nós, para exercermos a missão, o propósito para o qual nós nascemos, Pai, de sermos uma bênção nesta terra, de sermos luz neste mundo, de o Senhor poder confiar a nós, Pai, coisas maiores que certamente, Pai, gerará um impacto na vida de muitas pessoas. Por isso eu creio, Pai, o Senhor tem nos ensinado, nos lapidado nas pequenas coisas, porque quando o Senhor nos coloca em lugares assim, a vida de muitos acaba sendo impactada e afetada, tanto para o bem como para o mal. Mas o Senhor não deseja a morte do ímpio, mas sim a salvação. Por isso o Senhor tem nos preparado, por meio de muitas tribulações, provações, para que a gente possa, Senhor Deus, nos apresentar como servos, humildes, sem deixar, Pai, que a fama, o sucesso, qualquer coisa desse mundo possa nos cegar e nos levar a nos perder, Pai, do sentido de tudo, da nossa própria salvação, da nossa fidelidade ao Senhor e da nossa vida, que é tão passageira, Pai, nesta terra. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor Deus, para que a gente possa entender isso e ser como crianças na Tua presença diante de Ti, sujeitos,
submissos, Pai, humildes na Tua presença, prontos e preparados para obedecer qualquer ordem que venha do Senhor. Seja uma ordem pequena, seja uma ordem grande, mas em tudo seremos fiéis ao Senhor e confiaremos em Ti como filhos amados, como crianças que confiam nos seus pais e sabem o quanto eles são grandes para eles. O Senhor, Pai amado, é grande, é grandioso. O Senhor está acima de tudo e em Ti nós podemos confiar, entendendo que nós somos apenas vasos de barro, mas que o Senhor nos deu grande valor. E a prova desse valor que o Senhor nos deu, Pai, foi que nós não fomos comprados por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue do Cordeiro. Aleluia! Por isso somos caros, somos preciosos, mas a nossa formação é pó. E é o Senhor em nossas vidas que nos dá, Pai, esse imenso valor. Em nome de Jesus, Pai amado, ajude-nos, Senhor Deus, ensina-nos os Teus caminhos e livra-nos de todo mal, de todo engano e de todo orgulho, para que o Senhor possa nos colocar nos lugares altos. Em nome de Jesus, que assim seja sobre a Tua igreja e que a graça do Senhor esteja conosco, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, irmãos.